Então, a reunião aqui tem como objetivo, muito obrigada a todos os presentes, muito obrigado mesmo pela participação de todos. A reunião aqui tem como objetivo da gente falar um pouco do NERA, como que ele surge aqui dentro da instituição, e também o projeto Afropresença, que é um projeto do Ministério do Trabalho de São Paulo, Ministério Público do Trabalho de São Paulo, e que a FMU e FIANFAN são parceiros deles nesse projeto. O projeto de Afropresença tem como objetivo a pós-permanência, né? O que nosso egresso, de que forma nosso egresso vai estar preparado, né, depois da formação, para os requisitos mínimos para o mercado de trabalho. E como que essa oferta vai se apresentar aos egressos negros, né, em função de toda uma história, de toda uma estrutura, né, que sempre não seleciona esses profissionais. Então, a ideia do Ministério do Trabalho, depois das diversas denúncias no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, junto à Unicef, ONU, Unesco, né, propuseram, então, um pacto global para preservar e apresentar uma proposta de permanência, acesso aos jovens negros no mercado de trabalho, né, no ensino superior e no mercado de trabalho. Unicef e Unesco pensando sempre do ponto de vista de crianças e adolescentes, e o Pacto Global, então, vem para reforçar a presença do aluno, do estudante negro no ensino, na escola pública, na escola privada, enfim, né, participando do processo de educação dos seus países, das suas sociedades. Bom, e com isso o Ministério Público do Trabalho de São Paulo, né, em função da doutora Valdirene, que estudou fora, a doutora Valdirene é a representante do Ministério Público, a pessoa, né, a doutora que puxou esse tema para o Ministério Público de São Paulo. Porque sempre que a gente vê a legislação, se nós, profissionais daquela área, se a gente não se ater à necessidade de colocar a mão na massa, as políticas públicas nunca que evoluem, né? Então, o NERA vai nascer de um processo também de uma política pública. E a doutora Valdirene, lá no Ministério do Trabalho, no doutorado dela, ela estudou, né, algumas questões relativas ao trabalho do negro e viu que o mundo do trabalho do profissional negro tinha, né, algumas questões que eram possíveis, necessárias e poderiam ser revistas a partir da formação. E aí ela chamou para uma reunião, em outubro de 2018, uma primeira reunião, depois, em março de 19, uma segunda reunião. Enfim, nós conseguimos nos reunir com ela mesmo, com outras entidades, a partir de agosto de 2019. E aí começamos a desenhar que tipo de trabalho que nós teríamos na cidade de São Paulo. Então, eu vou falar um pouquinho do NERA, foi esse o meu objetivo, falar um pouquinho do NERA, e depois eu entro logo no Afropresença, que é o projeto que a gente tem urgência da participação de todos nós, professores, dentro da instituição. Bom, em março desse ano, a professora Laura, que é minha gerente, ela me sugeriu levantar, em função do Afropresença, o número de professores negros dentro da instituição. Ela falou, olha, das coisas que eu gostaria de sugerir nesse seu planejamento desse ano é que você levantasse o número de professores negros na instituição, porque aí, além de tratar do NERA junto com eles, para você não ficar sozinha, para você não ter uma interlocução, né? Então, eu acho que seria próprio, né, agora que você está sozinha com a professora Carla, que você entendesse e seguindo também o que prevê a Afropresença, trazer para mais próximo esse professor negro que pudesse nos ajudar no momento da segunda ação do Afropresença, que é a feira que vai acontecer agora em setembro, que estava prevista para maio e que mudou para setembro em função dessa pandemia. Então, vou contar para vocês um pouquinho da nossa história, é bem rápida, né? Aqui nós temos a nossa marca do NERA, né?
Bom, a ideia dos núcleos de estudo, elas vão surgir bem antes da Lei 10.639, de 2003, e da Lei 11.645. A maioria das universidades públicas no Brasil tinham sempre os núcleos de pesquisa ou grupos de pesquisa, que são cadastrados junto ao CAPES, ao CNPq, enfim, as diversas fundações, mas que os professores dentro das universidades públicas, eles têm também, além do ensino, tem que ter uma participação ativa na extensão. Então, na história dos núcleos de estudo, nós vamos encontrar eles desde o final dos anos 80, dentro das universidades públicas, né? Então, logo na volta à ditadura, alguns professores voltaram a poder desenvolver pesquisa, e entre eles a gente vai ver a criação dos NEABs, que são esses núcleos que vão debater a questão racial. A partir de 2003, com a Lei 10.639, o que a gente vai ver surgir? Primeiro que a lei vai falar inicialmente para a formação dos novos professores. De que forma esses novos professores vão ter que ter uma formação específica para saber lidar com essa nova história, uma forma de abordar o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira em todos os níveis. Mas, no primeiro momento, quando a gente foi desenhar as orientações para esses professores e para o Conselho Nacional de Educação, né, nós desenhamos para esse professor que estaria com as crianças, porque naquele momento a relatora, que é uma professora da Universidade de São Carlos, professora Petronilha, ela falava o seguinte para o Conselho Nacional de Educação: olha, a gente alterando a LDB, nós precisamos formar as professoras jovens, porque se o racismo é a grande doença dos povos, né, contra os povos negros, nós temos que estar lá na educação, formando professores, formando os profissionais, né, que atuam com as crianças, para a gente ver no futuro uma mudança, né, de ação dessas pessoas. E aí, as primeiras formações, ainda em 2005, 2006, quando é criada a SECADI, que é a Secretaria de Diversidade do MEC, ainda foi direcionada aos professores de ensino base. Logo depois passa para o ensino fundamental, o ensino médio, e a partir de 2009 começa o trânsito para o ensino superior. E aí todos os cursos que tinham que renovar, né, o seu objetivo, o seu perfil, os seus documentos junto com o MEC, eles teriam que ter no seu currículo e na sua nova abordagem os temas transversais. No nosso caso, eu que sou da comunicação, essa definição, essa lei, vai ser tratada a partir de 2013 para o curso de jornalismo e o curso de RP, quando alteram todo o seu perfil. E aí, como eu já estava dentro do MEC trabalhando essas questões, eu fui para uma especialização junto ao grupo da Unesco, porque eu era consultora deles e trabalhava no MEC, fui para uma especialização para estudar de que forma, no ensino superior, nós poderíamos ajudar, além da formação dos novos professores, nos cursos de licenciatura, né, poderíamos ajudar na formação dos demais professores. E aí eu fui estudar na comunicação de que forma que isso pudesse acontecer. Bom, isso já era 2010, estavam findando um governo, iniciando um novo governo, e aí a minha chefia não ia mais participar do novo governo, e alguns de nós também não, porque não tínhamos doutorado. A minha chefe é porque ela não tinha terminado a qualificação, não tinha feito qualificação e precisava fazer. E aí ela me convida para vir para São Paulo para fazer doutorado. Eu falei, olha, eu acho que eu vou e vou escrever sobre esse assunto. Escrevi sobre esse assunto no meu doutorado, e quando eu terminei, a professora Márcia, que era minha chefe, me convidou, então, para pensar no nosso NEAB. E aí o nosso NEAB chega com o nome de NERA. Bom, em 2008 também vai haver um acréscimo na lei, né, na LDB, para inserir o que define a Lei 11.645, que é a obrigatoriedade do ensino de história da cultura indígena. Porque na hora que foi feito em 2003, ela foi feita muito em cima
da Conferência de Durban, e muito em cima de uma história que eu vou passar bem rápido, que é a presença da dona Ruth Cardoso na Conferência de Durban, que vai acontecer com as mulheres negras, as mulheres do mundo inteiro. Ela era a primeira-dama e ela participou, ok, dessa conferência no final de 2001 para 2002. E aí, quando ela volta em 2002, era um ano eleitoral, ela fez todo esse trabalho, e aí, quando chega o novo governo em 2003, acata a proposição, e aí, a partir de janeiro de 2003, nós já vamos ter, a gente está vendo aqui, ó, é 9 de janeiro de 2003, o governo do ex-presidente Fernando Henrique acabou no dia 1º de janeiro. No dia 9, essa lei, em função de todas as conversas de dona Ruth com o presidente a seguir, que era o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, essa lei já vai ser promulgada e já entra logo no debate, ok? E aí ficou faltando a lei que falava sobre os indígenas, porque os indígenas são os povos originários daqui. E aí todo um processo, de novo, para refazer e para alterar a LDB. E essa alteração só foi acontecer a partir de 2008, ok? E aí nós vamos ter um dos objetivos, né? O objetivo principal dessa alteração da LDB é elaborar uma pedagogia antirracista e antidiscriminatória e construir estratégias educacionais orientadas pelo princípio de igualdade básica da pessoa humana como um sujeito de direito, bem como posicionar-se formalmente contra toda e qualquer forma de discriminação. Então, esse vai ser o objetivo geral da SECADI, que é a Secretaria de Diversidade, que é criada no MEC, né, ela vai se constituir para fazer isso. E aí eu passei num processo seletivo que foi elaborar essa política e essa pedagogia. E aí eu fiquei esse período todo, até 2010, atuando e fazendo esse trabalho junto às universidades públicas e privadas no Brasil inteiro. Então, quando eu chego para o doutorado, já cheguei entendendo, né, um pouco sobre isso, e por isso que um capítulo do meu trabalho foi desenvolver o papel do professor negro, né, de que forma ele tem que atuar dentro das instituições de ensino que ele esteja atuando, né, e de que forma ele pode contribuir com o debate, né, antirracista, de que forma ele pode implementar e ampliar, né, ações antirracistas dentro da sua sala de aula, dentro da instituição de trabalho dele ou no ambiente que ele esteja. De que forma ele pode ajudar esse aluno a não interpretar algumas brincadeiras como sendo bullying, uma coisa normal entre as pessoas que estão no banco escolar. Então, acabar com a palavra bullying, no caso do racismo ou no caso da homofobia, e tratar com as palavras corretas, né? E aí houve uma diversidade de questões que atravessaram esse caminho, entre eles as cotas. Mas, né, olhando de novo aqui para a questão racial brasileira, por que as cotas, as ações afirmativas, como a lei, foi necessária e por que ela se faz necessária até hoje, né? Porque o debate das cotas acaba roubando todo o objetivo que é a formação, que é estudar, que é transformar, né? Trazer o debate antirracista para dentro de sala de aula, né? E alguns colegas sempre questionam, mas de que forma eu faço isso? Eu não tenho eu não estou fortalecida para fazer um debate, né? Porque eu já sofro racismo, os alunos já olham para mim como se eu não tivesse aquela capacidade de estar ali. Eles questionam muito mais. Isso são levantamentos, estudos, análises de todas as instituições públicas, ok? E os professores negros, os alunos questionam muito mais. Eles levam muito mais questões à coordenação, às direções de escola, sobre o professor negro do que do outro professor, ok? De outro professor de outras etnias. E aí, sempre houve esse debate muito fortalecido pelas organizações dos professores, né? Então, um dos motivos de levar as ações antirracistas é justamente porque 50,7%, esse dado está bem velho, viu, gente? É do último censo, que é 2010, né?
50,7% das pessoas negras, né, são negros no Brasil. E o Brasil é o segundo maior, né, contingente populacional negro no mundo, né, só superado pela Nigéria. Então, esse é um dos motivos, né, da gente entender a necessidade de ações afirmativas, como essa Lei 10.639, que vai falar do ensino e que vai alterar a LDB. Bom, aí como é que nós fizemos aqui? Né? Como que nós fizemos aqui na instituição? Bom, em 2016, quando eu entreguei meu trabalho, defendi e tal, quando a Márcia me chamou e me falou isso, os outros coordenadores também me chamaram e falaram: faz isso, faz um projeto para a gente, né? Vai ser muito bom poder contar com você e tal. E aí eu desenhei um projeto para o NERA, né? Definimos um nome, que era o Núcleo de Estudos, inicialmente era Núcleo de Estudos. E aí a professora falou: bom, se você sabe transitar nos temas transversais, vamos pensar logo um para a questão do meio ambiente e para a questão dos direitos humanos / sexualidade e gênero, porque naquele momento a gente tinha essa barra entre direitos humanos e sexualidade e gênero. Só que naquele ano houve uma mudança e aí sai e agora vira tudo separado. A questão da diversidade sexual, a questão da diversidade étnica, a questão da diversidade ambiental e os direitos humanos. Então, cada um na sua caixinha. Aí, aqui, o que nós fizemos? Nos reunimos, a partir de então, com os professores negros que tinham lá na comunicação, né? E aí puxamos uma primeira reunião. Aí tinha o professor Márcio, que é sociólogo, estava chegando dos Estados Unidos, fechando a tese dele de doutorado, Márcio Macedo, e aí, como veio sem bolsa, porque já estava no final já do trabalho, aí veio trabalhar na Escola da Aula de Sociologia, conheci Márcio, né, que é um aluno de doutorado da USP, me ajudou muito quando leu meus primeiros textos sobre o NERA, o que eu pensava em termos de ementa. Conheci a professora Cláudia Nonato, que também era da ECA USP, essa eu já conhecia de nome e via mais distante, que estava vindo para o curso de mestrado em comunicação. O professor Cláudio Sá, que eu já havia lido alguns textos dele, que era meu colega, professor de sociologia desde 2012, né? E a professora Edilene, que tinha acabado de chegar em 2016, né, na instituição. Tinha começado a dar aula ali. E aí nós convidamos o professor Denis de Oliveira, que é um professor da ECA, USP, do NEIMB, que é o núcleo deles lá da ECA, né? E aí o professor Denis, convidamos a ele para a gente apresentar e chamar ele. Falei: professor, preciso de um padrinho aqui em São Paulo, porque eu sou capixaba, não conheço todo, sei do movimento nacional, mas professor, instituição, eu não tenho né, esse traquejo todo, enfim. Aí o professor Denis falou: não, posso deixar que eu vou aí. Aqui nós estamos lá no Morumbi, morrendo de saudade daquelas salinhas de lá, ali na salinha de professores, uma salinha que foi feita logo do lado, assim, na frente da sala dos professores. Aí fizemos a reunião, apresentamos a ementa e as linhas de pesquisa para o NERA, ao professor, e aí saímos de lá e apresentamos a coordenação. E no dia 16 nós fizemos o lançamento dos núcleos. E aí foi uma semana de lançamento de todos os núcleos. Aí teve o lançamento do NERA, teve o lançamento do NEMA, que é o de meio ambiente, teve o lançamento do NUGE, e teve o lançamento de dramaturgia, que lá na escola a gente tem dramaturgia, a gente tinha uns alunos muito tímidos, e eles precisavam saber falar, tanto na televisão, mas também no microfone, também no rádio, e aí ficava muito tímido e a voz ficava embargada. Então, foi um dos pontos que um dos colegas sugeriu, e aí foi criado um núcleo de dramaturgia e um de história em quadrinho, que também ajudava todos os nossos alunos, principalmente os de publicidade e o de RTV, que trabalham pensando quadro a quadro de filmes e de produtos de comunicação, né, de audiovisual. E aí foram criados esses 5 núcleos. Então, foi uma semana
que no horário de 6 horas, de 5 horas até 6h40, nós chamávamos os alunos, íamos assim, aqui, ó, essa primeira fotinha aqui, são os alunos fazendo uma apresentação, os alunos de dramaturgia que tinham sido selecionados para o núcleo de dramaturgia. Aí já fizeram uma apresentação, aqui nós convidamos o namorado de uma colega, que ele é da Gâmbia, Gana, ele é de Gana, e ele trabalha com tecidos africanos, eles têm uma loja ali na Rego Freitas, e aí ele trouxe roupas e tecidos africanos para expor. Aqui minha aluna orientando, a Deise, falando, foi a palestra da parte da manhã, no outro dia, essa já foi no outro dia, não na mesma noite, que Deise fala sobre cabelos, os tipos de cabelo e se o cabelo configura a nossa imagem, a nossa resistência. E aí Deise, que trabalhou com esse tema de cabelo da mulher negra no TCC, trouxe para essa apresentação, junto com uma amiga que fala sobre maquiagem e de que forma que a gente poderia tratar melhor a nossa pele, aparecer bem maquiada e tudo mais. Aí esses 2 eventos são na parte da manhã. E na parte da noite, nós trouxemos o professor Ricardo Alexino, que era um professor da Unesp, que estava vindo para a USP, e ele foi o palestrante da noite para falar o motivo e também da importância de tratar mídia e diversidade e de ampliar o número de alunos nossos que trouxesse trabalhos de conclusão de curso, iniciação científica, né, para essa temática, trabalhar com essa temática. O auditório estava cheio, fizemos uma festa até 11 horas da noite, e todos os dias era um núcleo, os alunos se sentindo identificados com o tema, né? Alguns pasmados, assim, que nunca tinham pensado que ouviriam isso, que falariam sobre isso dentro da sala de aula, e realmente a gente vê o quanto que encanta os alunos. E aí, o que nós fizemos? Éramos poucos professores e precisávamos ampliar e contagiar os nossos alunos. E aqui é o primeiro grupo de alunos que hoje estão todos formados e são meus amigos e meus colegas de profissão. Todos aqui estão formados, todos passaram, todos formados. Né? Edmar, até hoje, ele me dá assistência direta. Edmar, preciso de um card muito bonito. Aí vai lá, Edmar, né? E depois a gente conseguiu o Yuri também. Então, esses são os alunos, o primeiro grupo de alunos do NERA, né? E aí acompanhava a gente, debatia, criavam coisas comigo, estavam presentes. Se eu não pudesse, se eu estivesse em sala de aula, lista de presença, já deixava tudo prontinho para eles, água, copo, cafezinho para os palestrantes, deixava eles lá, porque eles aí tomavam conta mesmo, assim, né? Então, foi de extrema importância contar com todos eles, assim. E eles se sentem muito fortalecidos, assim, a Laisa, Edmar, Deise, Mônica, Paulinha, todos assim, botaram isso no currículo e cada vez que eles passam num processo seletivo, né, e fala, olha, professora, porque tem um NERA aqui, a mulher falou lá do RH, você teve uma formação muito boa, eu quero você na minha equipe. Todos aqui, ó, todas aqui, né, Tiene, Mona Lisa aqui, Elaine, todas, né, Nicole Zaira, né? Então, todos ficaram muito fortalecidos, né, de saber que era importante ele entender, estar fortalecido para o enfrentamento do debate, estar fortalecido, né, para conseguir conversar sobre isso, sem ficar intimidado, sem ficar emocionado, sem ficar envergonhado da sua própria história, né? Porque, às vezes, o colega, e quando eu fazia formação de professores nas redes públicas de ensino, as professoras falavam, professora, mas eu tenho vergonha, porque só sou eu de negra. Se eu falar que eu vou fazer uma festinha, ou se eu falar que eu vou comemorar o dia de Zumbi, vão olhar todos, vão virar a cabeça e vão falar, quem é essa? Quem é esse homem? Que zumbi é esse? Né? Ou então, assim, zumbi é você, né? Aí, os colegas não têm essa fortalecida para fazer esse enfrentamento. E ajudar o nosso aluno negro a sair fortalecido para encarar,
né, uma seletiva, uma seleção, se preparar para esse mercado de trabalho, sabendo que ele vai ter que ter algumas ferramentas, ele vai ter que ter uma articulação, uma fala, uma forma de se portar, que ele se sinta seguro. Né? Ele não tem que matar 10 leões, mas que ele se sinta seguro de enfrentar esses olhares que vão acontecer, ok? E ele poder perguntar se está acontecendo alguma coisa, para vir aquele olhar direcionado. Né? Se a pessoa precisa de alguma informação. Né? Porque a gente tem que saber conversar e saber se portar nos ambientes. Né? Porque a gente sabe que essa frequência vai ser diária de questionamento sobre o nosso corpo, a nossa cor de pele, o nosso cabelo, o nosso nariz. Vão vir questões. Então, nós temos que nos fortalecer num ambiente que possa, ok, nos ajudar a fazer esse enfrentamento saudável, né? Uma saúde mental. E aí, o que aconteceu falar em saúde mental? Nós encontramos alguns caminhos para desenvolver isso e para manter os alunos, né, com vontade de participar do evento. Porque a minha experiência de ser aluna bolsista, que vai no núcleo dos professores, que são os orientadores, né, é muito diferente. Você está numa universidade como as federais, né, ou na PUC mesmo, e o professor fala, olha, você, para ser meu orientando, toda quarta-feira tem que estar aqui às 4 horas da tarde. Porque eu preciso debater os textos e eu preciso fazer a minha atividade, porque eu preciso prestar conta da minha atividade de extensão. Então, você só vai ficar me orientando e eu só vou renovar sua bolsa se você vier toda quarta-feira. É claro isso. É muito claro. Com um aluno de graduação que mora distante, que se for para casa, ele não vai voltar às 4 horas, para depois voltar para casa de novo. Aí, qual era a estratégia, o que a gente começou a pensar, e em função de ter rodado o Brasil, eu fui vendo algumas coisas que a gente podia fazer. E com os colegas que também tinham experiência na sala de professores da comunicação, nós fomos experimentando algumas questões que a gente considerou importante naquele momento. Entre essas questões, nós tivemos o cinema. E aí a gente aproveitava para passar um filme, né, que era de graça para o nosso aluno, porque a gente estava dentro da escola, e aí dentro da escola a gente tem uma certa autorização para passar o produto, não dá para a gente mandar para os alunos ficarem vendo em casa. Mas como recurso de aula a gente pode utilizar, mesmo que ele tenha algumas questões ainda de direitos autorais. E aí, 2 colegas que lidam com isso, de direitos autorais, eram até o professor Roberto Senise, até a gente foi encontrar com ele, almoçamos com ele lá no Maracangalha. Lembro demais o professor Roberto, agora que eu lembrei. E aí o professor Roberto viu isso e como é que a gente poderia fazer para passar filme 11h40 e tal, que aí a gente já pegava o aluno saindo, ele podia ver um filme, né? E aí os professores que a gente tivesse acesso, pedia aí um texto, uma atividade complementar que o aluno pudesse fazer, isso ali em 2016, que ainda era possível, né? Fazer uma atividade complementar e o aluno entregar. E aí fomos lá, apresentamos isso para o professor Vicente, que já estava coordenador, e aí ele falou, tá, e fizemos também parcerias com outras organizações que também passam filme nas escolas, né? E aí fizemos essa parceria, então aliviava muito, porque aí eles tinham filme que estava no cinema, que custava R$ 30, e nós tínhamos ali um filme que era de graça, e nisso a gente começou a fazer isso, e aí era um professor por semana que falava assim, ó, o Cláudio Sá falava, eu quero debater filme tal. Boa tarde, Valdelice. Eu quero debater o filme tal. Aí a gente fez o planejamento daquele semestre, e aí os alunos ficavam. Isso nós também fomos ajudando. Boa tarde, Márcia. Isso nós estamos ajudando a criar também, né, e fortalecendo os nossos alunos, de tratar o cinema, né, do ponto de vista da representatividade das histórias do negro, e tratar ele como estudo, como análise.
E a gente ganha, nisso chega na escola, professores que vinham dessa área, como a professora Isabela Goulart, como o professor Tiago, professor Bruno Casalotti, aí já tinha o Cláudio, o Luciano, a professora que era coordenadora do Artes Visuais, enfim, a professora Luciana da Arquitetura. E aí a gente ia recebendo e-mail dos professores assim, olha, professora, se a senhora precisar, eu posso ir, viu? No início da tarde, tipo, ou então no final da tarde, eu posso ir para a sessão das 16 horas, posso ajudar nesse debate. Eu olhei já, vou levar meus alunos, depois a gente vai caminhando para a liberdade. E aí nós começamos a ver que também outros colegas tinham interesse, e nisso a gente conhece a professora Maria Carolina, do Musicoterapia. E com a Maria Carolina, a gente fez um planejamento, né, para ajudar os alunos e fortalecer nossos alunos nessa questão da saúde, porque o curso de musicoterapia podia ofertar isso, e ela tinha um núcleo de alunas que precisavam desenvolver essas atividades, né, como um estágio. Aí eu falei, nossa, gente, e foi aparecendo assim. Aí a professora, professor Euclides, do curso de design, professora, estamos aqui à disposição, qualquer coisa aqui, o design podendo contar, nossos alunos estão desenvolvendo trabalhos, estão desenvolvendo artes para as empresas, né, que tratam das questões raciais, produtos que tratam da questão racial, e se a gente puder juntar aí com a senhora, se a senhora puder, aí já vamos nós para Vila Mariana 2. Vila Mariana 1, vamos nós para o 26. Então, nós fomos ampliando, e aí o curso foi saindo. Aí, a Márcia, do curso de serviço social, também se apresenta, e falando que tinha a organização dos estudantes, que Maria Carolina de Jesus, e que estava à disposição e que queria fazer coisas em conjunto. Aí a professora Liliane, que estava no Global Office, também fala que quer fazer. Aí nós estamos assim, enfim, em 2 anos nós fizemos quase 200 eventos. Então, o primeiro evento que a gente fez, outra coisa que eu quero falar aqui para vocês, que o primeiro evento que a gente fez foi o evento que a gente trata dos professores apresentando seus currículos. Bom, gente, eu acho que eu falei demais aqui, eu vou ter que passar para o Afropresença, porque eu preciso falar do Afropresença para vocês. E já são 16h50. Então, assim, o NERA, a gente conseguiu dar um caminho para o NERA, né? Conseguimos desenvolver, fazer atividades aqui com... Né? Estamos há 5 anos, né? Criamos a revista do Mela, porque a gente precisava de um espaço onde a gente pudesse fazer o registro e fazer a memória. Uma das grandes questões que a Lei 10.639 vai falar é desse registro, dessa necessidade de registro e de memória, né? Porque a invisibilidade do negro, das questões do negro, são sempre colocadas desse ponto de vista, que não tinha registro, era tudo oral, é uma cultura que só é oral, né? Como diz Djamila Ribeiro, né? E acha que a gente não tem escrita, que não teve escrita, que o Egito nem é lá, enfim. Mas é todo esse debate que a gente acredita que seja importante. E aí nós estamos lendo algumas autoras para ajudar os alunos a fundamentar, né, com as filósofas, conhecendo as filósofas e conhecendo a história, né, real do povo negro brasileiro. Então, esse tem sido o nosso trabalho, junto com todos os professores que nos apoiam, né? E aí a instituição nos chamou em 2018 e falou, professor, agora vocês não são mais só da comunicação, vocês são da instituição como um todo. Aí, desde o final de 2018, desde o início de 2018, nós passamos, então, a circular na instituição, em todos os cursos, participando das semanas acadêmicas de curso, apresentando o NERA, né, tratando dos temas, ajudando os professores e os alunos a se fortalecerem para fazer esse debate, né, principalmente nos cursos de licenciatura. Eu vou correr um pouquinho, só para não atrasar o outro evento, para mostrar para vocês o Afropresença, tá, gente? Pode ser?
Me desculpe, tá? Que eu falei sem parar. Pode ser, Ana, Denise? Pode, professora. É que está tão interessante que nós nem percebemos o tempo passar. Pode continuar. Pois é. Então, eu vou mostrar o PPT do Afropresença, tá? Ok. Eu vou mandar depois, Denise, para você e para a Ana, porque aí pode compartilhar com todo mundo, tá? Sim, por favor, professora, Esse- faremos. Então, tá. Deixa eu pegar o outro PPT, então. Vou tirar esse e vou trazer o outro, tá? Bom, gente, vou lá, num fôlego só. Bom, como eu já contei inicialmente a história para vocês, a Afropresença nasce, então, de uma ação do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, pensando a permanência do aluno negro, né, universitário. Como é que esse aluno negro se comporta e como que o mercado de trabalho, né, percebe esse aluno negro e as necessidades e tudo que ele traz como necessidade para ter acesso, principalmente, sair, sair de uma situação de só ser estagiário, e aí, quando vai para o TNI, quando vai para outras ações, ele nunca acessava essas questões. Aí o Ministério Público do Trabalho nos convidou, em 2018, a doutora Valdirene, através do professor César Romão, que eu tinha acabado de conhecer, um professor Senise, lá na Liberdade, aí convido, eu tinha ido lá para apresentar o NERA, e aí eles me convidam para ir nessa reunião do Ministério Público do Trabalho. Aí, naqueles momentos, eu não conseguia ir, meus colegas, todo mundo tinha atividade, que era 1 hora da tarde, né? E nós não conseguimos ir, porque a gente estava fazendo o game para os alunos do ENAD. E aí, na sequência, o professor César me manda um e-mail falando, professora, vai ter nesse dia, e nesse dia a senhora poderia apresentar o NERA? Aí eu fui, apresentei o NERA, e a doutora Valdirene de Assis, que é a procuradora, que é responsável por esse projeto, convidou, então, que a gente fizesse parte do comitê acadêmico, ok? Dessa organização. Boa tarde, Danilo. E aí nós passamos a fazer parte do comitê acadêmico. No ano passado foi realizado o primeiro Afropresença, esse ano vai ser realizada a segunda. Em função da pandemia, houve uma mudança de data, e aí nós vamos ter esse evento acontecendo no dia 8, 9, os 8, 9 e 10 de setembro. Né? Bom, qual é o tema? Eu pulei o tema. Ação afirmativa no mercado de trabalho e educação, ESG. Então, esses são os dois temas que vão permear as ações da Afropresença, né, da Feira Afropresença esse ano. No primeiro momento, a ideia era fazer, né, presencial, e aí foi esperando, mas aí os patrocinadores, porque a doutora Valdirene conseguiu reunir em torno do documento do Pacto Social, que é um documento internacional, várias entidades no Brasil, e aí, com isso, nós passamos, então, a pensar num projeto muito mais amplo, muito mais amplo. Então, o Afropresença tem como objetivo atuar em 5 trilhas, né? Deixa eu passar aqui. Oi, Heloísa, eu vou passar aqui. Ai, Heloísa, eu vou passar a lista de presença. Só um minuto, Heloísa. Bom, os desafios para o ano que vem, para esse ano, é partilhar boas práticas, é oferecer capacitação, é oferecer oportunidade de trabalho, oferecer entretenimento, né? Propor avanços. Então, avanços no trato da SG, do Afrocentrada, propor avanços nas ações afirmativas, discutir com todos os segmentos sociais, né? Assegurar a participação de pessoas de outros países, notadamente pela diáspora negra.
Então, a afropresença, quando foi pensado, né, ele foi pensado, né, para ter algumas trilhas. Aí a gente colocou assim, no ano passado, quando a gente desenhou, que teria uma trilha de sociedade, uma trilha de mercado, uma trilha de carreira, né? Uma vitrine de oportunidades, onde todas as instituições de ensino, mas são 5 só que se propuseram, né, o caso a FMU, apresentaria uma vitrine de oportunidades. O que os cursos oferecem, de que forma que os professores se movimentam, de que forma que esse aluno vai sair daqui. Então, esse é o ponto-chave nosso, né, da instituição, que é apresentar a vitrine de oportunidades. No ano passado, teve presente eu e o professor Furriela, nesse evento. O professor Furriela, numa mesa com todos os reitores que eram convidados, da FECAP, da FECAP, da UFABC e nós, ok? Então, eu e o professor Furriela participamos apresentando o NERA, no meu caso, o professor Furriela falou do FMU Carreiras, falou, né, da história de direitos humanos que sempre permeou as ações do curso de Direito e também da instituição, e aí foi um debate muito bom, e esse ano a gente também vai ter a Conferência dos Movimentos Negros, né? E aí, esse PPT chegou hoje, a doutora Valdirene mandou hoje de manhã, porque eu falei que teria essa reunião aqui. Então, de que forma que vamos ser tratados, quem são os parceiros da instituição, né? De que forma que as pautas internacionais, né? De que forma que esse debate está presente no mundo, no Brasil, na América Latina, em Nova York, em Genebra, né, de que forma que esses eventos vão acontecer dentro disso que o Afropresença se propõe. Aqui vai ser o stand virtual, que eles vão apresentar para cada uma das instituições, né, que são parceiros. As atrações, no ano passado, foram muitas atrações, muito boas atrações. Um primeiro resultado de 2020, né, que mostra 35.755 acessos, 11.968 interações, né? Então, esses são os primeiros os resultados do projeto do ano passado. A mídia e visibilidade nas redes sociais, em todos, acesso ao site. De que forma isso foi tratado na cidade de São Paulo. Boa tarde. Quem são as marcas apoiadoras? E aí, por isso que ela também conseguiu trazer muitas empresas, muitas marcas para oferecer trainee, para oferecer vagas para o estudante. E aí a conversa foi muito séria, porque ela quis todos os protocolos para poder a gente sair fortalecido e ter resultados mais práticos, né, com a presença. Nós estamos aqui como parceiros que desenvolve, junto com o CIEE, junto com a Prefeitura, a FECAP, que são as instituições, a PUC de São Paulo, nós 3, que somos as instituições que estamos no comitê. O Pedro, que representa a PUC, eu que represento a FMU, e o Marcos, que representa a FECAP. E a UFABC, que tem a presença a UFABA, que tem a presença do reitor, e a UFABC também tem a presença do reitor. As duas federais que apoiam e que estão no projeto desde o início. Gente, eu estou à disposição, desculpa a correria, assim, porque eu fui falar mais do NERA, né? Mas a gente pode fazer uma reunião específica, aí eu conto com a professora Laura e eu vou ver com a doutora Valdirene, né? A gente pode fazer reunião específica para os professores que se colocarem, né, com vontade de participar, de ajudar. É um trabalho voluntário, né, mas a gente sabe o quanto que é importante para os nossos alunos. Bom, gente, quero
agradecer a presença de vocês mais uma vez, quero agradecer minhas colegas do NAP, né, que convidaram e que sempre têm colocado na programação do Núcleo as nossas atividades no mês de maio e também no mês de novembro.